bom dia aos nossos irmãos que nos seguem através do Facebook. Bom dia a todos vocês, principalmente as pessoas que estão chegando a casa pela primeira vez. É muito bom ver a casa cheia. Como dizia o nosso amado Chico, está todo mundo com saudade de Jesus. Levantou cedo para vir aprender e estudar conosco. Hoje nós temos o nosso irmão André, é um trabalhador da casa, e o André vai estar falando sobre esperança. A Aninha falou sobre paciência, e ele vai falar sobre a esperança em dias de desafios. Então, nesses momentos em que a humanidade passa e nós passamos por tantas dificuldades, vale a pena recorrer ao Evangelho e ao Cristo de Deus para que nos auxilie a nos manter nessa trajetória de reconstrução da Terra, de um planeta melhor. Com você, André. Bom dia a todos. Bom dia. A Eugênia, na hora que estava fazendo a apresentação e falando aí das coisas, falou assim, quem tem que estudar para ficar aqui na frente para dar palestra. Então os livros estão ali. Eu estremeci ali, porque a gente estuda, mas você pensa que você nunca sabe. E talvez até um bom sinal, porque faz a gente querer estudar mais. Então, o que eu vou tentar passar para vocês hoje é uma ideia de como a gente, utilizando a doutrina espírita, dos conhecimentos que a doutrina nos dá, como é que a gente pode integrar isso em momentos graves dos quais a gente está passando pela humanidade. Momentos esses que são de nível global, com guerras acontecendo, que desestrutura a mente humana, ou quem está vivendo nesse contexto, mas ao mesmo tempo, se a gente tem a fé e a esperança, a gente olha isso com o prisma da possibilidade de mundos melhores, da possibilidade que Jesus deu há 2000 anos atrás, para que a gente possa transferir, passar desse mundo de provas e expiações para um mundo feliz, um mundo de regeneração. Então, essa é a esperança. E eu estava tentando ver como que eu ia introduzir isso, aí eu lembrei que eu estudei um pouquinho sobre a literatura grega e falando sobre os mitos os mitos da Grécia. E aí me veio na mente o mito de Pandora. E tem uma relação com a esperança. Porque muitas vezes a gente fala, ixi, já abrir a caixa de Pandora. Então, abrir os problemas. Mas aí eu fiquei pensando, problema a gente sabe, mas na leitura da literatura grega, fala que esse mito, que quando ela caiu em si, ela fechou a caixa e manteve a esperança lá dentro. Então, a gente pode usar esse contexto para poder entender o que nós estamos vivenciando hoje. Platão fala que o mito ele não é verdadeiro. Então, essa história ela não é verdadeira, mas ela contém verdades. Então, é uma alegoria que ela tem atravessado os séculos e fala desse relato. Então tinha Prometeus e Epiteu, eram irmãos, e eles criaram, são considerados de ter criado os animais e os homens. E Prometeus, ele queria dar o melhor para a humanidade. Então e Zeus, que era o Deus, não queria fazer isso, transformar o homem à imagem de Deus. Aí o que Prometeu fez? Foi na tocha, no fogo Olimpo,
no campo dos deuses e roubou o fogo e deu o fogo ao homem, com o intuito de aquecer, de comer melhor, de assar as coisas, de cunhar as moedas, de fazer as armas e tudo mais. E isso, Zeus, ele ficou muito irado. Ele falou, não, eu vou me vingar da humanidade e vou me vingar de Prometeus. Então ele pediu para que um dos outros deuses criasse a mulher. E ele criou a Pandora. E falou que ia mandar a Pandora para Prometeus. E Prometeu falou para o irmão, olha, se vier algum presente de Zeus, não aceite. Só que Epiteus, quando viu Pandora, que ela foi construída por vários deuses, era muito formosa, muito bela, ele então se apaixonou por Pandora. E aí, como ele deu Pandora e a caixa, e a fala de Zeus era, você nunca vai abrir essa caixa. Só que ela era muito curiosa, segurou, e na hora H, quando depois se casou, abriu a caixa. E essa caixa, ela esparramou os males que escaparam da caixa, as guerras, doenças, a pobreza, e desarmonizou toda a humanidade. Quando ela viu isso, ela fechou a caixa. E quando ela fechou, ficou a esperança lá dentro. Então, isso completou o meu raciocínio, porque eu sempre pensava que a caixa de Pandora era são problemas, e é assim que a gente vê os problemas na vida. São problemas. Abriu-se uma caixa de Pandora. O mundo, no momento, está como uma caixa de Pandora aberta. Mas tem a esperança. E eu acho que esse mito, ele é válido a gente ressaltar ele hoje, para tentar ver que mesmo no meio das trevas, tem luz. Mesmo no meio das dificuldades, tem a possibilidade de alguma coisa dar certo, daquela fé, da esperança de que vai ter dias melhores. Eu tive uma boa mãe. E ela sempre dizia assim, eu ligava, mãe, hoje está pesada as coisas aqui e tal. Meu filho, hoje o dia está bom, amanhã, hoje não está bom, amanhã vai estar melhor. Quais são as técnicas que você está usando? E ela me dava, desde criança, para nós 3 irmãos, essa técnica de que você, nas maiores dificuldades que você tem, quando você está sozinho, em casa, ou vai orar, pegue uma cadeira, convide Jesus, e ali você conversa com ele. Então, vai criando durante a nossa formação estratégias para que possa, diante das dificuldades, a gente sempre ter a esperança e a fé. E essa abertura da caixa, das doenças e tudo, e se a gente traz um paralelo e a gente imagina o mundo de provas e expiações, então é um mundo de desafios, mas que um dia, todos nós aqui, sem exceções, baseado na doutrina espírita, seremos anjos. Então, mostra o tanto que temos ainda que percorrer, pelo menos eu. E nessa busca de leituras e tudo mais, eu vi um estudo de Emmanuel que ele fala que a fé é a força que nasce na própria alma. Ela é a certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia ou concepção, é possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. E daí eu pensei, então qual que seria a diferença entre a fé e a esperança? Aí eu percebi que a esperança, ela geralmente,
ela diz a um tempo mais futuro. Ela é como se fosse um alvo de uma expectativa. É esperar as bênçãos de Deus. Esperar que algo vai dar certo, mesmo que com dificuldade. E a fé, ela diz mais ao tempo presente, que é crer como se já tivesse acontecido. Crer como se já tivesse atingido o seu objetivo. É aquela certeza que você tem que tudo vai dar certo. Isso me fez pensar nos cristãos primitivos que, quando entravam dentro da arena, eles entravam cantando, com crianças na mão. Eles sabiam que iam ser devorados pelas feras, mas, no entanto, eles tinham aquela certeza na vida futura. Porque imagina, logo no primeiro século, a perseguição foi enorme aos cristãos. E eles estavam ali ainda muito recentes, os ensinamentos básicos de Jesus, pelos discípulos, por Pedro, por João. E eles absorveram essa expectativa e a certeza da esperança e da fé. E no mundo de hoje, se a gente parar e analisar os nossos dramas pessoais, as nossas dificuldades, o dizer adeus a um ente querido, a um pai, uma mãe, um irmão, a um amigo, e se você não tem a fé e a esperança de uma vida eterna, é como se tudo aquilo, tudo que vivemos, todas as alegrias, todas as tristezas, é como se aquilo fosse, acabou-se. Não pode ser assim. E aí é onde a gente tem que pensar que existe um mundo melhor. Que Jesus não veio à toa há 2000 anos e 2024 anos atrás falar sobre o amor, de coisas que ainda a gente tem dificuldade em assimilar. À toa. Não foi à toa. Então, sabendo que isso é a fé e tem a esperança, aí eu pensei, ok, então quais são o contrário da fé, da esperança? Geralmente é a falta de confiança, a dúvida, a descrença, o pessimismo, a negatividade, a impaciência, né? O ateísmo, é a gente não acreditar. E uma das coisas mais graves que eu observo na humanidade hoje é a negatividade e o pessimismo. O pessimista, ele é tão pessimista que o otimista fala para ele, vai dar tudo certo, tudo vai dar certo. Aí o pessimista fala, vai dar não, vai dar errado. Aí o otimista fala, não, a esperança é a última que morre. Aí o pessimista, mas morre. Então você nunca consegue girar a cabeça das pessoas que vivem nesse contexto. Eu trabalho na área da saúde e atendo muitos pacientes com problemas crônicos. É muito difícil tirar a mentalidade de problema crônico. O paciente vem e começa a falar da problemática. Tem uma dor aqui, que saiu aqui, que veio para cá, que não sei o quê. E se você não estiver atento, você também vai começar a passar a sentir aquelas dores e você também vai entrar na conversa. Porque aí você vai sentir também aquela dor e você vai acabar falando da dor. Se você observar, pelo menos eu falo assim, os meus pais sentados, meu pai particularmente, minha mãe era mais otimista. E meu pai começava a conversar com os amigos dele, eu tô com uma dor na coluna. E o outro começava, eu tô com uma no pé. Eu tenho. Então aí virava aquela coisa que não tinha condição de mudar a conversa. Então a gente observa que, sendo espírita, quando alguém vem e fala alguma coisa negativa ou fala mal dos outros, a gente não pode ficar mais sentado no meio, no muro. Tem que falar, olha, por favor, eu não gosto de falar de ninguém. Você tem que se posicionar, nós temos que nos posicionar baseado dentro do que a gente acredita.
Então, por quê? Porque tudo na vida é energia. Então, essas coisas, elas vão, de certa forma, vão afetando sua mente, afetando o seu corpo. E agora, imagina uma pessoa negativa e que não consegue mudar o estado mental, o impacto a nível celular das energias negativas e do pensamento negativo. Teve vários estudos numa UTI, por exemplo, em Nova York, que eles dividiram a UTI, colocaram a metade da UTI para os pacientes, para os pais, os relativos, os familiares rezarem para aquele grupo, e outro para que não fizessem nada. Os que rezaram para eles melhoraram, tiveram um impacto mais positivo. Então mostra-se que o poder da oração, a habilidade de acessar a esperança e a fé, ela vai ter um impacto que vai criar um efeito dominó. É como se vem a negatividade, mas como você está num estado positivo, você consegue parar aquela onda de efeitos negativos. Porque a gente sabe que é natural as dificuldades da vida. Tem alguém aqui sem dificuldade? Que não passou por nenhuma dificuldade? Então, isso mostra que é parte da vida. Que é natural. Jesus mesmo, vindo na Terra, ele teve a possibilidade de mostrar para a gente o que era fé, perdoar, amar. Teve momentos de alegria, teve momentos de comunhão, teve momentos de doação, teve muitos momentos de dificuldade. E até mesmo hoje a gente fixa nele para tentar dar uma resposta diferente aos problemas dos quais às vezes somos afetados. São Francisco de Assis falou uma coisa interessante, ele falou, porque um dos aspectos das dificuldades das nossas vidas é o medo. A gente paralisa, tudo termina no medo. Tudo é medo, eu não vou fazer aquele negócio porque eu tenho medo. Eu não vou mudar de trabalho porque eu tenho medo, eu estou na zona de conforto. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Aí se você analisar todo o estudo, a gente observa que a gente gosta de ficar na zona de conforto. Então, consequentemente, às vezes a gente tem medo até de progredir. Por quê? Porque o progredir gera novos caminhos, que vai gerar novas situações, que vai gerar novas pessoas, tudo novo. E aí o ser humano, quando vê novo, a não ser que for para ganhar na loteria, aí a gente abre a possibilidade. Mas tudo que é coerente à mudança comportamental, a mudança humana, a gente tem uma dificuldade de dar um passo. Porque talvez é natural da natureza humana e que talvez é necessário passar por determinadas situações para que a gente burile esse desconforto e a gente comece a adquirir hábitos melhores. Aí São Francisco de Assis fala, o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios. Onipotência sem poder. Então, a força, a proteção de Deus. A embriaguez sem vinho. A gente imagina quando, para as pessoas que bebem, tomam um vinho, aí a gente começa a rir, a se alegrar em momentos de festa. Mas o que ele está falando é que essa embriaguez sem vinho é dado àqueles que acreditam em Deus, que você fica tão alegre, você tem uma satisfação, uma alegria tão profunda, que é comparado como se você tivesse tomado uma taça de vinho. E a vida sem a morte. Então,
analisar que na nossa vida, se a gente tem a certeza que todos nós aqui vamos desencarnar um dia e que existe uma vida futura, então, para que ter medo? Para que ficar na zona de conforto? Se eu já sei que o meu final aqui na Terra é a desencarnação. Então, que é necessário que eu faça um projeto diferente. Às vezes eu fico analisando assim, é como se a humanidade, incluo eu nesse contexto, que nós caminhamos um pouco que anestetizados. A gente sabe dos objetivos, sabe do amor de Cristo, sabe que temos que doar, sabemos que temos que amar uns aos outros, mas a gente anda num estado hipnótico que às vezes um cai na rua, a gente está tão já ocupado porque tem os compromissos, não para mais para ajudar. Então, não é aquelas coisas da roça onde que às vezes o vizinho vinha e te dava no seu aniversário um frango, não sei quem já experienciou isso. Né? Um porco, uma galinha, né? Incrível. Então, coisas simples, né? Então, eu creio que é necessário entender que nós estamos no mar alto das nossas lutas. Mas é parte do processo. É parte, por quê? Porque até mesmo as leis do progresso impulsionam a gente para o crescimento. Por exemplo, a águia, quando ela está no ninho, ela não quer sair da zona do conforto. Os bebezinhos lá, os passarinhos, não quer sair não, porque sabe que a mamãe vem, traz a comidinha e tarararará, eles ficam lá todo tranquilo. Aí chega um ponto que ela fala, mas esses aqui, o que eles estão querendo? Já estão grandes. Aí o que ela faz? Ela pega o bico e joga eles no ar, para poder aprender a viver, sair e lutar. E às vezes as situações são comparadas com essa águia. Às vezes vem situações delicadas que te joga em uma situação, aí você pensa que, nossa, o que eu fiz? Foi a minha encarnação, é o meu karma, isso e aquilo. Ou talvez, sendo uma pessoa positiva, você olha para aquilo e fala, olha, talvez são algum mecanismo que Deus está usando para me proporcionar um caminho da zona de conforto da qual eu estou no momento. Então, nesse mar alto, nesses momentos de dificuldade, são os momentos onde que a gente tem que ter a fé e a esperança alinhada para poder atingir aquelas coisas que a gente quer. A gente quer ser uma pessoa boa, você quer organizar a nível todos os aspectos da sua vida, material, moral, humano. Então, tem que sair da zona de conforto, é como Einstein falava, se você quer resultados diferentes, é melhor então fazer coisas diferentes, porque se você está fazendo tudo agora e não está tendo resultado diferente, é porque você está fazendo tudo igual. Então, mudar o foco diante dos desafios. Quando vem um problema, a gente tem que pensar que às vezes o problema é a solução e o problema também pode ser um presente. Aliás, dentro da cultura chinesa, problema significa oportunidade. Então, se a gente mudar o mindset de aparecer um problema, ok, o que a vida está falando para eu fazer? Então eu vou alinhar com os conhecimentos que eu tenho da doutrina espírita e vou tentar criar resiliência. Vou superar esses limites. Um momento interessante que a gente está vivendo, das Olimpíadas, né? A Aninha até comentou sobre isso. Se a gente analisa um atleta, né? O atleta tem aquele que está lá quase para ganhar, caiu, machucou, mas ainda ele levanta e mesmo sabendo que não vai ganhar medalha mais, ele termina a prova.
Aí passam-se 4 anos treinando, porque aquilo teve um impacto enorme. Aí ele volta, superou, vai para a segunda Olimpíada dele. Aí já ganhou um bronze, já não caiu mais. Aí passa mais 4 anos, ganha um ouro. Então, a gente observa nesse contexto do atleta, porque ele tem um mindset diferenciado. Então, se a gente também aproveitar essas observações e tentar colocar ela dentro das nossas vidas, o problema existe. Então, como é que eu vou estruturar isso? Como eu posso fazer esse presente uma oportunidade para mim? Onde é que eu vou encontrar essa força para poder fazer eu levantar da cama nos momentos que eu não estou mais nem afim de levantar para ir para o trabalho? Oh meu Deus, de novo, a mesma história. Estou repetindo, como o cavalo que tem a rédea pelos lados e só vai naquela direção porque não conseguiu tirar a tapa que está ali e continua fazendo a mesma coisa. E despertamos quando temos já 70, 80 anos e falamos, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Quais são as oportunidades que eu perdi? O que é que eu posso fazer agora? E aí a gente observa que as grandes realizações, a maioria das grandes realizações, são aquelas quando a gente atinge 60, 70, 80 anos. Porque vê o tempo que passou e ainda a oportunidade de poder fazer e fazem muita coisa. Então isso é bom a gente reter isso na mente para saber que nunca, nunca é tarde. E daí a gente fala, ok, mas onde é que eu vou buscar esses negócios? Porque é tão difícil fazer isso sozinho, né? Não é fácil, mas o que é que eu posso fazer? Aí não foi à toa que você nasceu dentro da doutrina espírita ou teve contato com a doutrina. Então, a fonte, na minha percepção, é a leitura constante do Evangelho. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas. Tem os Salmos. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Promessa. Então, faz a gente pensar que se eu tenho a fonte do Evangelho na luz da doutrina espírita, da Bíblia, o que é que eu estou fazendo, que eu estou com a faca e o queijo na mão e eu não estou tendo acesso a isso? Outro dia eu estava orando e falando assim, Jesus, eu estou falando só coisa repetitiva, eu não estou tendo essa comunhão com o Senhor, que eu quero tanto essa comunhão. E sabe aqueles dias que você ora e você pensa que ninguém está escutando? Mas aí tem aquele dia que você ora tanto que sai até rato e barata da casa. Porque você rezou muito, tem aquele impacto, né? Então assim, aí eu pedi, eu quero ter uma intimidade com o Senhor. Eu quero ter uma intimidade com Cristo. Eu quero ter um acesso. Eu estou buscando até hoje, mas eu vou pedindo, porque porque o telefone ele só funciona de lá para cá. Quanto menos esperar, vem algumas coisas, vem alguns lembretes, né? E outra coisa que o apóstolo Paulo fala, tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, ele nos anima aqui a ter essa paciência, a leitura, o estudo, porque às vezes a gente lê e você não entende bem o que está falando. Mas, se você medita, começa com Provérbios, leia Provérbios, faz uma análise dos Provérbios com os livros de Emmanuel,
E aí vai começando a ter alguns estalos. Às vezes você está trabalhando e fala, entendi. Então, o estudo, que é a bússola, que é a Bíblia, os estudos de Allan Kardec, ele vai nos direcionar a um bom viver e vai estimular a fé e a esperança. Então a gente observa até mesmo a vida de Paulo de Tarso, que foi superação, resiliência, esperança. Ele, na estrada de Damasco, antes só perseguia os cristãos, e Jesus o encontra e fala, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo, vai para Adonias, Jesus já aciona Adonias, ele chega lá e começa a ter a crise existencial dele. Será quantos de nós está esperando Jesus fazer nós cair do cavalo para poder ter esse encontro com ele? Será que precisa cair do cavalo para ter o encontro com ele? Porque eles também falam na doutrina espírita que nós temos duas opções, ou seguindo Jesus por amor ou pela dor. E às vezes a dor, ela faz a gente mudar. Não tem nada errado com a dor. A dor, ela é muito útil. Eu vejo com os pacientes que chegam, estou com dor, então o corpo falando que alguma coisa não está certo. Então a dor é legal. Só que aí a gente tem que pensar, ok, qual que é o plano então? Como é que eu vou fazer? Então, o plano prático seria o reconhecimento da dor, do momento que está passando, a aceitação, sem drama, e depois, ok, já que esse é o problema, eu aceito isso, mas eu vou agora buscar uma ação de como contornar aquilo. Então, eu não vou ficar chorando sobre o leite derramado. Eu vou começar a pensar em estratégias para resolver o problema. Baseado na fé, na esperança, se está bom hoje, se não está bom hoje, amanhã vai estar melhor. E no autoconhecimento, que é um dos foco central da doutrina espírita. Para a gente conhecer a nós mesmos. Fazer aquela análise profunda de quem somos nós. Para onde eu vou? A minha filha mais nova, de 12 anos, falou assim para a mãe, mãe, a senhora tem um plano de 5 anos? Aí a Liana falou assim, mas não, você tem? Eu tenho. E ela teceu os planos dela. E nos surpreendeu, porque às vezes eu e a minha esposa, a gente conversa muito sobre planificação, oração, isso e aquilo. E, só que nunca chegamos a 5 anos. Você faz 1 ano, faz 2. E ela já tinha aquilo já traçado, né? Então nos estimulou a tentar fazer uma planificação para os próximos 5 anos. Então, a doutrina espírita, ela é essa ponte que leva a gente da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz. Dos momentos mais difíceis da nossa vida, como o adeus a um ente querido, a possibilidade e a esperança de que eles vivem. E vivem, gente. E vivem. Então, é aplicar para que a nossa fé e a nossa esperança sejam sempre reativadas, ela é necessário o estudo, a oração, o poder da oração e da meditação. No mundo de hoje, a gente raramente para meditar. É muito difícil. Às vezes, 5 minutos a gente não dá conta. Mas quando a gente faz, parece que as coisas acalmam. Porque a nível fisiológico, está acontecendo liberação de encefalinas, endorfinas, tudo para acalmar o nosso corpo. Ao passo que nós estamos naquele momento de ansiedade, onde o cortisol ataca o corpo e você fica naquela fight and flight, que eles falam,
o momento que você dá aquela parada, você não sabe se corre, sabe se fica, é como se o leão aparecesse, e aí você cria todas as forças e corre. E na maioria das vezes nós vivemos assim, acorda cedo, levanta, põe o tênis, tudo, vai, toma banho, vai, e se toma banho, e volta, e tal, e vai. Então, a gente tem que cultivar esses momentos de meditação. Outra coisa que o Evangelho fala é a prática da caridade, tirar a dor humana, auxiliar, sair de você. No momento que a gente sai da gente, a gente se encontra. E depois, uma coisa interessante é sentar de manhã, acordar mais cedo, fazer todo esse trabalho, e pegar uma caneta e colocar lá 10 coisas que você é grato naquele dia. E todo dia você faz isso. 10 dias, 10 coisas que você é grato. Quais são as coisas que eu sou grato? Meus filhos, minha família, o ar que a gente respira, que é de graça, né? Então, isso tudo nos faz pensar na importância da saúde mental. Para ter uma esperança e a fé, é necessário a gente ter uma saúde mental nesses tempos tumultuados. E Joana de Ângeles, ela fala uma coisa interessante. Age sempre conforme a consciência lúcida, a fim de não caíres em conflito, perdendo a serenidade. Estuda-te e ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para os seus dias, e nunca, nunca recuarás. No entanto, se errares e se te comprometeres, se te arrependeres, antes que te perturbe a culpa, recompõe-te. Refaze o equívoco e conquista a serenidade. Sem ela, experimentarás sofrimentos que poderias ter evitado e te impedem o avanço. A serenidade é vida. Isso é Joana de Ângeles, no momento de saúde. Ela convida para esse estudo de nós mesmos, para o amor, para afastar da consciência de culpa, para que a gente possa avançar com serenidade, porque a vida é serenidade. Então, para quase completar, a gente lembra desse momento magnífico, onde Jesus acalma a tempestade no meio do mar, junto com os discípulos. Eles viram que as ondas estavam furiosas e ficaram com medo e tudo. E Jesus simplesmente coloca a mão, apazigua aquele momento no mar da Galileia, trazendo a calma para o grupo. E daí a gente pensa para nós mesmos, né? Que nós estamos nessa embarcação que é a nossa vida, é o planeta do qual a gente está passando por tribulações. Mas Jesus está no leme. Não tenhamos dúvidas disso. Que tudo que está por vir e tudo que está acontecendo está sobre o lema dele. Eu gostaria agora você quer fazer isso agora? Então, a Eugênia vai completar por causa das redes sociais e eu dou a integração final. É que nós estamos com uma programação diferente hoje com o André, e ele vai dar continuidade nas vibrações durante os passes. Então eu agradeço imensamente aos nossos irmãos que nos seguem através da internet e também a você, André, pela sua exposição maravilhosa. Pedindo sempre a Jesus que nos ampare sempre e nos faça com que tenhamos esses momentos de interiorização conosco e com o nosso Criador.